portal internet da Igreja Quimbalista em Portugal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, chamo-me Reverendo Paulo Zau Neto, responsável da Igreja Quimbalista em Portugal. Temos o nosso slogan que se apresentamos que somos a esperança da Europa, América, Ásia, Oceania. Por quê? Porque o Papa Simão Kimbangu Kangani diz que o Portugal é a porta da entrada. Quer dizer, tudo que se vai fazer, o que vai se realizar acerca da boa nova da mensagem do Papa Simão Kimbangu Kangani vai começar aqui em Portugal. Em princípio, nós temos uma história muito grande da Fátima. Isso que o mundo todo sabe que quando vão na Fátima, esse segredo da Fátima, tudo está na nossa igreja. Por isso, nós aqui em Portugal temos uma grande missão. E essa missão que nós temos, quando chegar o tempo de revelar isso que foi escondido, somos nós primeiro a revelar isso. Então, é ali que nós confirmamos que nós somos a esperança. A esperança não é só de Portugal, mas da Europa e toda a Europa e América e Ásia e Oceania. A nossa igreja aqui em Portugal somos organizados. Primeiro, sou eu mesmo, cabeça da igreja. Segundo, temos o nosso reverendo, que é o secretário da igreja. Temos o diácono responsável. Temos catequista responsável. Concerne os projetos. O nosso projeto, o primeiro projeto aqui em Portugal é evangelizar a mensagem ou a boa nova do nosso Jesus Cristo. As nossas atividades, temos o culto matinal, culto dominical, temos tarde espiritual e no sábado nós temos ensaio. Concerne aos projetos, o primeiro projeto que nós temos é a construção da nossa casa em Camba, Nova Jerusalém. Segundo, estamos sempre na construção. A Igreja Quimbalista em Portugal, queremos construir uma escola informática em Camba para ajudar o nosso pai, Papa Simão Kimbangu Kangani. Temos mais outro projeto, é de comprar uma carrinha para a deslocação dos nossos cristãos que está espalhado aqui na região de Lisboa. E temos o projeto de abrir mais paróquia aqui na área de Lisboa, em princípio em Oeiras e na capital, Lisboa. Temos mais os projetos que nós temos é de levar o nome do Papa Simão Kimbangu no centro da capital, realizar uns eventos, em princípio com um concerto musical, convidar outras igrejas para se unir conosco, é para que nós também, nesse evento, aproveitamos a projetar a imagem da igreja. Por isso, nós temos muita atividade que nós podemos executar, mas
estamos a pedir que Deus nos abençoe, que Ele nos abre as portas, para ver que aquelas portas que nós vamos bater, que eles nos atendem, porque o tempo é esse de confirmar a África no mundo, sendo que o Papa Simão Kimbangu disse que nós é que vamos dirigir o mundo. A nossa igreja quimbanguista é que está a confirmar essas palavras, a governação da África no mundo. Por isso, é de agradecer a vossa atenção daquilo que acabamos de apresentar. Na próxima, rezamos a nosso Deus que será melhor, vai receber mais melhores informações. Para não ficar só assim, então passo a palavra do nosso secretário executivo, Papa Kalema, reverendo Papa Kalema. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme acabaram de acompanhar a relação que o nosso responsável acabou de fazer sobre a nossa presença aqui em Portugal, queremos também vos dar uma ideia de como estamos aqui organizados em termos da administração. Como ele tentar de detalhar ou de apresentar resumidamente, conforme viram, ele que é o responsável máximo, o reverendo Paulo Zavo Neto, o responsável da paróquia que temos aqui em Portugal, porque em relação a outros países, nós até agora só temos uma paróquia e essa paróquia que representa Portugal. Por isso, somos paróquia, mas somos ao mesmo tempo a nação também. E nesse sentido, eu que estou a falar, sou o reverendo Kalemba Manso Constantino, sou o secretário paroquial e temos um diácono responsável, que é o reverendo, o diácono Estevão Kiala. Ele que liga-se de tudo que diz respeito à evangelização e liturgia da igreja. E temos também o nosso catequista responsável, que está ligado de tudo que diz respeito ao catequismo e atividade que nós recebemos diretamente de todos os nossos anciãos. Além disso, temos uma tesoureira que liga-se a tudo que diz respeito às finanças da igreja. Esse é o comitê que dirige a igreja aqui em Portugal. E além desse comitê, nós alargamos a nível dos movimentos, associações, grupos e corais. E nesse sentido, temos uma associação de mulheres, cuja presidente é a mamã diaconisa Rosa Quilombo. E temos a nível dos fiscais uma organização também aqui em Portugal, cuja presidente é a mamã Maicane Kubulo Esperança, que muito conheceram porque já apresentou muitos vídeos que ele levou da Igreja Católica para a Igreja Quimbanguista. A nível da fanfara quimbanguista também temos uma estrutura que é dirigido pelo Papa Achille Menga, e a nível dos flautistas a estrutura é dirigida para a mamã Jennifer, e temos também o coro Corregui, que é dirigido para a mamã Maria Caristo, e temos um coro que é especialmente de Portugal, que é o coro Papá de Alungana, dirigido também pelo Papá Achille Menga. E temos também o coro GTQ, que nasceu há um ano,
e que é dirigida pela mamã Daniela. Essa mais ou menos são as estruturas que apoiam o comitê que temos aqui em Portugal. Além dessa estrutura, em termos de atividade, nós realizamos atividade no domingo, não tendo possibilidade de realizar tarde espiritual durante toda a semana, só conseguimos fazer atividade na quarta e na sexta. No sábado é o dia que nós reservamos para os ensaios. Em termos de efetivo ou membro aqui em Portugal, temos um número de 110 membros que recenseamos, que pertence mesmo a essa paróquia de Portugal. Esse é o nosso número de membros que temos. Em termos de relacionamento, a igreja aqui em Portugal está muito bem, se posso dizer, tanto a nível da parceria com o Estado, como também em termos de parceria com outras confissões religiosas. E houve altura também já tivemos relacionamento com as universidades. Isso já desenvolvemos muitas atividades. Se hoje Portugal é conhecido do mundo, quase toda a gente se lembra do que se realizou como atividade de Natal. É uma atividade que Papa Simão Kimbongani nos concedeu desde 2009 e até agora realizamos a festa de Natal. E foi uma festa, ou é uma festa sempre que realizamos com a parceria do Estado. Por isso, nós temos relações a nível aqui municipais. Então, começamos pela a comuna ou a freguesia, as relações são boas, a nível municipal são boas, e também temos relacionamento com o governo. Já há culto que já realizamos com a presença do ministro, e em termos da expansão, estamos aqui em Loures, no município de Loures, e estamos a pensar, conforme viram, entrar no centro do país, a capital, em Lisboa, e já também temos abertura a nível dos municípios que são nos arredores, como Oeiras e Seixal. Em termos de patrimônio, a igreja aqui em Portugal, temos esse edifício que não nos pertence, mas nos pertence, porque com o relacionamento que nós temos com o Estado, é um sítio que já nos foi entregue, porque houve uma altura em que nós tínhamos que assinar um contrato de 5 em 5 anos para nós continuarmos a fazer as atividades. Em termos de patrimônio, falamos daquilo que temos, começamos a citar esse sítio onde nós estamos, onde é a sede da igreja. Podemos dizer que não nos pertence, mas no outro lado também nos pertence, porque era algo que antigamente nós tínhamos que assinar um contrato de 5 anos para a nossa permanência. Depois o contrato passou para 1 ano e depois a pessoa que estava ligado conosco em parceria, quer dizer, o responsável da junta de freguesia, nos falou abertamente que convosco, como quimbanguista, pode ficar naquele sítio o tempo que você quiser. Pelo aquilo que eu vi, da maneira que vocês são, eu não preciso mais vir assinar papéis convosco. São pessoas de confiança, por isso ficam com aquele sítio. Por isso, esse é que é o nosso sítio,
Outro patrimônio que nós temos são os bens que temos aqui na igreja, os instrumentos da faqui, os bancos que nós temos e um pouco de material que nós temos aqui, os computadores e os computadores e tudo que a igreja consegue são essas coisas que podemos apresentar como os bens da igreja. O resto, o grande bem somos nós, as pessoas, porque o Papa Simão Kimbangu sempre confia nas suas pessoas. Tudo que não se encontra aqui, mas quando for preciso, basta não juntar as mãos, aquilo aparece. Esse é que podemos dizer em termos de bem. Há um aspecto que deixei à parte, porque em termos de relacionamento, deixei à parte das embaixadas, porque nós temos um bom relacionamento com as embaixadas dos Congo, de onde saímos. Com Angola, as relações são ótimas. Com a República Democrática do Congo também são boas relações e isso pode se confirmar porque até a fotografia de Papa Simão Kimbangu que está lá à frente foi embaixador de Angola que veio na inauguração. Quando colocamos a bandeira, estava lá um ministro conselheiro da Embaixada do Congo. Isso significa que, em termos de relacionamento, temos boas relações. Chamo-me Papa Estevão Kiala, sou diácono responsável da Igreja Kimbanguista em Portugal e presidente da juventude local. Vou falando da missão da evangelização. Portanto, na evangelização, temos o nosso tempo disponível, como é óbvio. Temos os cultos dominicais, que começam das 10 horas em ponto até o mais tardar às 5 da tarde. E posteriormente temos os cultos ou as tardes espirituais, porque os cultos matinais nos têm sido difíceis por causa dos horários do trabalho. A tarde espiritual, digo, é realizada 2 vezes por semana, nas quartas-feiras e também às sextas-feiras. E também temos os cultos especiais. Portanto, em todas as datas festivas da igreja, quando nos acalha num dia de semana, nós nos congregamos porque temos um espaço próprio que é da igreja. Também temos o retiro espiritual, que é o beco, que realizamos uma vez por mês. Todos os sábados, todo último sábado do mês, nós nos congregamos aqui, papais e mamães de juventude, e realizamos o nosso retiro espiritual. Em questão de preceitos da igreja, para além dos 10 mandamentos de Deus, nós devemos sempre conhecer a comunidade, como são jovens que nasceram na diáspora e que nunca sabem a profundeza do quimbanguismo, nós levamos sempre a conhecer os nossos novos membros, os preceitos da igreja. A saber que não tomamos banho nu, não comemos carne de porco, não bebemos álcool, não nos drogamos, não fumamos, não dançamos, nem assistimos danças e por aí fora. São muitos preceitos, estão todos escritos e nós relatamos sempre do primeiro até ao último preceito, dia após dia, que é para fortificarmos a fé dos nossos
cristãos. As pregações dos cultos dominicais ou dos cultos especiais, portanto, temos 2 pastores, um diácono, 2 diaconisas, temos 3 catequistas, e é destes que nós sempre fizemos o agendamento para o efeito das nossas pregações, e tem corrido de uma boa forma. Como tivera dito, é sabermos que nós somos evangelistas e estamos na diáspora não é para outra coisa, mas sim para evangelizar o nome, a vida e a obra do Papa Simão Kimbangu. E a vida da fé depende muito de orações. Nós nunca esquecemos isso e temos instruído sempre a comunidade para esse efeito. Que devemos sempre orar às 6 de manhã, às 10 de manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e às 18 horas. E nas horas noturnas, às 22 horas, à meia-noite e às 3 de manhã. Essa é a vida espiritual, sempre entrar em comunicação com Deus por intermédio das orações. E para não nos separarmos assim, sendo cristãos, nós podemos partilhar uma palavra bíblica. Como temos dito sempre, que na Bíblia existem profecias, revelações, mas só quando essas profecias e revelações se cumprem, o homem é sempre muito duro do coração. Para compreender o tempo e o espaço que a profecia bíblica está se cumprindo, custa muito. E essa é a grande missão que nós temos em ensinarmos a vida e a obra do Papa Simão Kimbangu. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo foi muito claro quando tivera dito que a minha missão não chegou ao fim. Portanto, vou ao meu Pai pedir um outro Consolador, o Espírito da Verdade. Este é que estará convosco, que vai vos revelar muitas coisas daquilo que eu não fiz. Hoje, Papa Simão Kimbangu está conosco, falando conosco fisicamente. Mas nos tem sido difícil as pessoas acreditarem na íntegra que essa é a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo que está se cumprindo. É assim que temos que saber que a nossa missão é grande, mas não temos medo, porque o cristianismo também para instalar na terra foi muito difícil. Antes do nascimento de Cristo, o judaísmo já existia. E Jesus Cristo, quando começou a evangelizar, os judeus andaram contra o evangelho de Jesus Cristo. E como não chegaram de dar ouvidos às suas palavras, Jesus Cristo não se calou. Ele disse que o meu reino, o reino do meu Pai, será tirado e será entregue a outro povo. E que este dará fruto. Então este povo somos nós. Como sempre dizemos que o antigo povo de Deus era Israel. Mas Deus hoje revelou-se num povo em que ele deu o seu próprio nome, os quimbanguistas. E nós é que temos a grande missão de levarmos este evangelho pelo mundo fora, a saber que o Espírito Santo não é pomba, conforme as pessoas interpretam, mas fez-se homem. E sabermos que Jesus Cristo já veio na sua segunda vinda, que é o Papa de Alungana Kiangani Salomão. Esta é uma missão grande que temos que expandir
em toda a parte do mundo, principalmente na diáspora, e que temos que pedir sempre a força divina ao nosso Deus Espírito Santo, Papa Simão Kimbão Kiangani, que possa nos iluminar dia e noite para que essa missão que estamos a levando, pouco a pouco, canto a canto, província a província, distrito a distrito, que seja bem sucedido, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo.